preços cheios, sem o CPF, eles são fictícios. Qual o seu CPF, por favor? Uma pergunta aparentemente simples, uma troca direta que promete um desconto na farmácia. Um desconto que, para muitos, já virou um direito natural. E quem recusaria uma economia na hora de comprar um medicamento? Produtos essenciais que muitas vezes são caros. Mas o que realmente acontece quando você entrega o seu CPF? O que está em jogo? E se você está acompanhando até aqui, saiba que menos de 2% das pessoas que assistem ao conteúdo são inscritas no canal. Então, se você valoriza investigações como esta, aproveite agora para se inscrever e fortalecer a transparência desse tipo de informação. Um banco de dados invisível, mais perigoso. Mas o que a farmácia faz com esses dados? A cada CPF informado, uma série de algoritmos processa, organiza e categoriza o seu perfil de consumo. Não apenas sobre o que você compra, mas também sobre o seu comportamento e, em muitos casos, até sobre a sua saúde. Isso cria uma ficha detalhada sobre você que vai muito além de uma lista de compras. Imagine isso: se uma pessoa ou alguém compra medicamentos para depressão ou ansiedade, regularmente, isso é registrado e armazenado. Se um cliente adquire constantemente vitaminas pré-natais, fraldas ou outros produtos voltados para bebês, também fica registrado. Esses dados acumulam ao longo de anos, fornecem à farmácia e, por tabela, às outras empresas interessadas um perfil extremamente preciso dos hábitos de consumo, preferências e até das possíveis condições de saúde de cada cliente. E essas informações são tudo menos anônimas. Em 2023, uma reportagem investigativa revelou que uma das maiores redes de farmácias do país acumulava dados de compras de seus clientes desde 2008. Isso significa que informações sobre o produto, data e locais das compras de milhares de brasileiros estão armazenadas há mais de uma década. E esse é um detalhe importante. Não estamos falando apenas de dados recentes, mas de um histórico completo de hábitos de saúde acessível para quem controla essas redes. Agora você deve estar se perguntando: e os descontos? Esse desconto de até 70% que as farmácias anunciam parece vantajoso, certo? Verdade é que esses descontos muitas vezes é uma ilusão. O preço de desconto é, e em muitos casos, artificialmente inflado. O que talvez poucos saibam é que por trás dessa prática existe um sistema complexo de coleta e manipulação de dados pessoais. Ao informar o CPF, você oferece à farmácia acesso às informações valiosas sobre o seu perfil de consumo, que vão ser armazenadas, analisadas e, em muitos casos, vendidas para outras empresas. E com o tempo, essas informações vão muito além de um simples desconto. Cada compra, cada remédio, cada produto de higiene adicionado ao carrinho revela mais sobre você. Dados que alimentam um banco de informação vasto e detalhado. O preço sem desconto é, em muitos casos, artificialmente inflado. Funciona assim: a farmácia anuncia um valor elevado, permitido pela CME, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que regula o teto de preços de muitos medicamentos. Mas, ao informar o CPF, o valor do produto cai para o preço que ele realmente vale no mercado. Em outras palavras, o consumidor acha que está economizando, mas na verdade está pagando o valor real, enquanto a farmácia transforma o seu CPF em uma moeda de troca para manipular preços e fidelizar o cliente. O verdadeiro lucro: dados pessoais. Essas redes de farmácia, no entanto, não param de coletar dados. Esses bancos de informações, com registros que muitas vezes o próprio consumidor esqueceu, são compartilhados, cruzados e eventualmente vendidos para outras empresas. E isto é algo que afeta milhões de brasileiros. Esses dados alimentam uma indústria de publicidade cada vez mais direcionada e invasiva. Por exemplo, uma empresa interessada em atingir mães e pais podem acessar dados de farmácia para focar em clientes que compram regularmente produtos para bebês. De repente, a pessoa passa a receber anúncios de produtos infantis em várias redes sociais, sites e até em canais como este, o YouTube. E os dados de saúde? Esses são ainda mais sensíveis. Em países como os Estados Unidos, o uso de dados de saúde para fins comerciais é rigorosamente monitorado, e uma empresa que tentasse comercializar esse tipo de informação enfrentaria processos sérios. Já no Brasil, o cenário é bem diferente. Embora exista a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que regula e coleta os de dados pessoais, o seu cumprimento ainda é questionável. Grandes redes de farmácia têm explorado brechas e ambiguidades na legislação para coletar, armazenar e comercializar essas informações. Isso levanta uma questão crucial:
O que impede que uma farmácia ou até mesmo uma terceira empresa utilize essas informações para influenciar ou manipular o consumidor? Afinal, ao saber desse tipo de remédio que você consome, a frequência de suas compras e outros detalhes, essas empresas têm uma espécie de controle invisível sobre os seus hábitos, privacidade e risco de exposição. E o risco não termina com a manipulação de dados para estratégia de marketing. Existe ainda algo perigoso de vazamento. Em um mundo onde grandes corporações como redes sociais e bancos enfrentam constantemente problemas com cyberataques e exposições de dados, qual é a garantia de que essas redes de farmácia mantêm seus dados em segurança? Será que eles realmente estão preparados para proteger informações tão íntimas e sensíveis? O mais assustador é que essas farmácias não apenas são interessadas em saber o que você compra, mas também em quando e onde compra, revelando detalhes que talvez nem os familiares ou amigos mais próximos conheçam. E você já se perguntou o que aconteceria se esses dados que revelassem aspectos íntimos sobre sua vida fossem parar nas mãos erradas? A compra de antidepressivos, contraceptivos ou produtos para condições crônicas são detalhes que muitos preferem manter privados, mas que, ao fornecer o CPF, estão sendo entregues para o sistema que lucra com a sua privacidade. Bom, se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua privacidade e valoriza o conteúdo que traz informações honestas sobre práticas que muitos preferem manter escondidas, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que questionam e expõem o que os outros preferem silenciar. A grande pergunta: qual é o preço da privacidade? Por fim, esse sistema nos leva a uma questão essencial. Quanto vale a sua privacidade? Os poucos reais economizados em descontos são realmente uma troca justa por dados íntimos e valiosos? Os consumidores brasileiros estão sendo expostos a uma prática silenciosa, onde seus dados, sua saúde e até sua intimidade são mercadorias. Essas redes de farmácia sabem exatamente o que estão fazendo. Elas não pedem o CPF só para garantir um desconto, mas sim para transformar cada cliente em um ativo valioso. Que parecia ser uma simples pergunta no caixa de farmácia, é na verdade uma ponta de um esquema que envolve manipulação de dados, privacidade e lucro a custas de informações pessoais. Então, da próxima vez que você estiver no caixa e houver assim essa pergunta, talvez seja hora de pensar duas vezes sobre o que realmente está em jogo.